Então vamos lá. 1 João capítulo 5, 13 e 12. Antes eu queria lembrar o que a gente falou na semana passada do capítulo 5, de 1 a 12. Nós fizemos 4 destaques. Primeiro, destaque, pode deixar no destaque. Amar e obedecer são desdobramentos que ocorrem na vida daqueles que nasceram de novo. Nós estudamos isso, a questão do amor, da obediência. A gente não pode esperar amor e obediência de uma pessoa que não nasceu de novo. O que nasceu de novo precisa demonstrar esse fruto, não é? Do amor e da obediência. Também a gente viu que o nascido de Deus vence o mundo pela fé. O texto diz, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a nossa fé. Verso 4 e 5. Vimos também que a encarnação de Jesus, né, aponta para as duas naturezas dele, divina e humana, coisa que era negada pelos falsos mestres, a encarnação de Cristo. E nós vimos também, pensando na vida eterna, que nós temos aspectos do presente da vida eterna, que nós já conquistamos, desfrutamos, e aqueles aspectos do futuro, do final de tudo, do novo céu e da nova terra. Nós vimos isso também, o texto muito importante. Devemos lembrar que o objetivo dessa carta, no primeiro momento, irmãos, dentro do que nós já vimos até aqui, era para combater uma heresia que estava sendo ventilada numa região grande, que hoje é a Turquia, a Ásia. E que João quer estabelecer a verdade apostólica, não uma verdade que estava sendo vinculada ali. Por isso nós temos o verso 13, que começa assim, ele está concluindo, não é? Escrevi essas coisas, olha só, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, esse verso 13 ainda faz contexto com os versos anteriores, quando falou sobre vida eterna, quem tem o Filho tem a vida. Eu escrevi essas coisas a vocês. O mais interessante que a gente percebe que os objetivos da carta de 1 João, eles vão sendo declarados desde o começo. O verso 13 está dizendo aí o motivo pelo qual ele escrevi essas coisas. Se a gente voltar um pouquinho, a gente tem capítulo 1, 4 e capítulo 2, 1. Olha só, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou o propósito, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Por quê? Aquele ensino herético estava tirando a alegria, a gente pode dizer, daqueles irmãos. Estava ameaçando a fé daqueles irmãos. Depois ele diz no 2:1, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Porque a ideia daquele grupo é que você não precisava manter uma vida santa. Você podia viver de qualquer maneira em termos éticos e morais. E João está preocupado com a santidade da igreja, ele diz, eu escrevi para que vocês não pequem. Então é interessante isso. Depois, capítulo 2, 12 a 14, ele declara mais uma vez o propósito. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E vai falando, o 14 ele diz, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Olha só. E o verso 26 termina, ele diz, escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Mais uma vez, ele está mostrando o propósito, por que ele está escrevendo. Para nós hoje, irmãos, 2000 anos depois, a gente tem que ter uma mente bíblica, a gente tem que pensar, num primeiro momento, o que estava acontecendo no contexto. Por isso que o texto hoje faz sentido para a gente, porque a gente está entendendo o que estava acontecendo e o esforço que João está fazendo para livrar aqueles irmãos de qualquer desvio, já que muitas pessoas estavam sendo ameaçadas ali a partir de um evangelho que não era o verdadeiro. É isso aí. O verso 14 continua, o texto de hoje, então, esses são os motivos que João escreve, já que a gente está concluindo hoje. Verso 14 e 15, vamos ver. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Que texto bonito. 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos,
sabemos que temos o que dele pedimos. Então, o 14 a gente deve parar para pensar, né? Como pessoas salvas, nós temos confiança em Deus, ele está dizendo isso, estamos na presença de Deus, mas ele diz algo interessante aqui: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. O que isso significa? Que quando eu peço alguma coisa, quando você pede alguma coisa que não está de acordo ou em sintonia com a vontade de Deus, Deus não tem a obrigação de responder, não é? Eu posso pedir qualquer coisa, Deus sabe o que é melhor para mim e o que está em sintonia com o plano dele para a minha vida. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Deus só vai nos ouvir se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele. Então esse detalhe, irmãos, é importante. Eu pedi para Deus isso, Deus não me deu, Deus sabe o melhor. Então, Deus nos ouvirá dentro daquilo que está em sintonia com a vontade dele. Ele revelou a sua vontade. Tem coisas que a gente pode orar que a gente tem certeza que é a vontade de Deus. Por exemplo, já falei isso aqui, não é? Senhor, eu quero ser santo, conserva a minha vida. Amém, isso está declarado na palavra de Deus. Que você deve ser santo. Eu quero ter comunhão com a igreja. Isso é a vontade de Deus. Não há dúvida em relação a isso. Existem coisas que eu preciso entender. Existem pessoas que pedem coisas que já no início elas não estão em sintonia com a vontade de Deus. Como é que vai receber? Como é que Deus, que é o melhor para a gente, vai dar uma coisa que não é a vontade dele? Não é mesmo? Tiago também nos ensina sobre isso. Tiago capítulo 4, 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Olha só, existem motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, aí nós já temos uma declaração importante que reforça a ideia de João aqui de pedir de acordo com a vontade de Deus. Quando você mantém uma vida espiritual balanceada, não é? Da forma que Deus quer, com compromisso, entendendo a palavra de Deus já revelada, você vai sempre pedir as coisas em sintonia com a vontade de Deus. Porque você quer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas existem pessoas pedindo coisas erradas. O texto nos chama a atenção também, irmãos, aqui, para o fato que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Então, Deus tem os seus propósitos, nem sempre a gente entende, né, o conjunto da obra, só Deus entende, mas o fato é importante que Deus nos ouve. Deus ouve você quando você está clamando, quando você está orando, entregando alguma coisa, alguma petição. Deus nos ouve. Por mais que em alguns momentos a gente ache que a nossa oração não passou do teto, Deus não ouve, não ouviu, mas o que a Bíblia diz é que Deus nos ouve. Amém? Deus ouve a sua oração. O verso 16 e 17, ele vai entrar num assunto interessante. Olha só. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então vamos entender bem isso aqui. Levando em consideração, vamos lembrar essa heresia que está em circulação, que dizia que Jesus não era Deus, que contrariava o ensino apostólico. Esses propagadores dessa heresia haviam sido membros da igreja. Lá atrás nós estudamos que João disse: saíram dentre nós porque não eram dos nossos. E aí isso é um fato importante, que nem todo mundo que está no ambiente da fé, ou que tem alguma confissão com seus lábios, é de fato alguém de Deus. Porque nós já entendemos pelo contexto da carta que havia muita gente sem experiência com Jesus, que estava no primeiro momento na comunidade e que saíram e abraçaram aquela heresia e muito mais, se tornaram propagadores dessa heresia. Então, esse fato que nós estamos estudando é importante. Então, ele faz uma diferenciação de pessoas que pecam, que podem ser restauradas, e algumas pessoas
que ele diz que não devem, não pede para orar por essas pessoas, por pecado que leva à morte, não é? Primeiro momento aqui, que ele fala que para orar para pessoas que pecaram, pecados que não levam à morte, deve orar porque Deus vai restaurar. Na dinâmica da fé, isso é importante, já aprendemos isso em 1:9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Numa relação com Deus saudável, mesmo nascido de novo, comete erros. Nessa vida, nesse corpo, vai cometer. Deve cometer cada vez menos, mas vai cometer. E quando enfrenta essa situação de pecado, aí não estou falando do nível de pecado, ele pode confessar a Deus, pode pedir ajuda a um irmão, pode pedir que alguém ore, pode compartilhar esse momento difícil, isso que João está falando aqui. Ore e Deus dará vida ao que pecou. Ore e Deus dará vida ao que pecou. Essa possibilidade, essa primeira classificação. Há um exemplo do Velho Testamento, a Bíblia é a revelação de Deus gradativa, que encontra maior luz em Jesus, no Novo Testamento. Mas há dois exemplos, por exemplo, que a gente pode ter do Velho Testamento, quando pediram para Samuel orar pelo povo de Deus, ele não se esquivou, vou orar, e quando Jó também ora pelos seus amigos para serem restaurados, no final de tudo, lembram? Os amigos de Jó, naquela situação toda do drama que ele viveu, eles falaram algumas coisas que não procediam, e Deus ora por eles, Jó ora por eles no final, capítulo 32 de Jó 7 e 8. Então é interessante, na relação comunitária, nós temos que ter essa visão madura, porque nós não temos os princípios do mundo. Então alguém que cometeu algum equívoco, algum erro, nós precisamos ajudar. Nós devemos nos aproximar daquele comportamento de Jesus, o restaurador, não do julgador. Nós não somos julgadores, nós somos pessoas que devemos ajudar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala isso, Gálatas 6:1. Nós estamos falando no primeiro momento daquele que é nascido de Deus e peca, que precisa ser restaurado. Ore para que Deus dê vida a ele, não é isso? Olha o que Gálatas diz, em sintonia ao ensino do Novo Testamento. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha só, restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter diante do pecado. Na relação comunitária, ajudar para ser restaurado o irmão que é verdadeiramente uma pessoa convertida. Não julgamento, mas ajudar, orar, pedir para Deus restaurar. E a gente volta para João, o que ele está dizendo aqui em João, na primeira epístola. Se alguém vir seu irmão, então é a observação, cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Então, a gente pode caminhar nesse sentido, ajudando as pessoas a serem restauradas por Deus, os filhos de Deus, as filhas de Deus, que vivem ou podem viver alguma situação difícil. Mas ele também diz, uma segunda classificação aqui, que é aqueles que pecam para a morte, o pecado que leva à morte. O que seria isso aqui? Considerando esse contexto aqui, meus irmãos, da carta de João e do ministério de Jesus, a gente percebe que esses que cometeram pecado para a morte, inclusive alguns estudiosos acham que é o pecado que leva à morte física, que não deixa de ser verdade num primeiro momento, porque a Bíblia fala da semeadura, que uma pessoa que vive um estilo de vida complicado pode levar ele a perder a sua própria vida. Então ele vai morrer. Existem comportamentos e pecados que levam a pessoa à morte. Isso é verdade. Mas não é em tudo aqui que João está falando isso. Ele está partindo da ideia daquelas pessoas que num dado momento foram membros da igreja, mas que não tiveram experiência com Jesus e que aderiram àquele ensino falso, que estavam propagando aquele ensino falso, que rejeitaram o ensino de Cristo, rejeitaram a encarnação de Cristo, comprometeram o evangelho e que estavam agora propagando esse evangelho, eles seriam condenados porque rejeitaram conscientemente o evangelho. É o que seria similar ao que a gente tem
da blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é o contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus expulsa os demônios e os fariseus dizem que ele expulsa no poder do príncipe dos demônios, Beelzebu. Olha só, o Filho de Deus, fazendo o seu ministério, libertando pessoas, é acusado de que o que ele faz na força do inimigo. É nesse contexto que Jesus fala que uma casa dividida não subsistirá. Se o diabo está dividido entre si, como é que o diabo expulsa o próprio diabo? Não dá certo, não é? E esse é um detalhe importante, da importância sempre da unidade, porque uma casa dividida não subsistirá. Mas lá em Mateus ele diz o seguinte, para você entender o que eu quero dizer. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Qual é a ideia? É uma rejeição consciente do Evangelho. A gente sabe que a condenação eterna, meus irmãos, a separação de Deus na eternidade, no final de tudo, aqueles que estarão separados de Deus estarão porque rejeitaram conscientemente o Evangelho, a verdade de Deus. Em alguns casos abraçaram até o plano satânico. Esses serão condenados. Então aqui nós temos essa rejeição. A rejeição dos fariseus pode ser verificada quando disseram que Jesus expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, do 12:24, que não está aí, nesse contexto do capítulo 12. O que aproxima mais do texto de João seria essa fala de Jesus, uma rejeição consciente do Evangelho. Quando lá em João, aquele grupo rejeitava o verdadeiro Evangelho, propagava outro, João está dizendo que esse pecado, era um pecado aquilo que levaria à morte, e morte espiritual. Então nós temos nos versos que nós lemos, no 16 e 17, duas categorias. Gente que nasceu de novo, que na dinâmica da vida dessa pessoa comete pecado como qualquer um de nós, ele precisa ser restaurado. Ele tem essa confiança, pode confessar a Deus e pode receber ajuda de outros irmãos. E note bem, ajuda de outros irmãos, não fala que não convém, não julgamento, não é mesmo? Ajuda. O que a gente pode fazer para alguém que caiu, que está em pecado? Ajudar. Nós não nos alegramos em ver que alguém começou na fé e por algum erro se afastou. A gente quer ajudar e Deus quer restaurar. Nós não estamos no ano da restauração? Tempo de restauração? Estamos? É por isso. Entendemos um Deus que age em nossa vida em algum momento. Todos nós, em algum momento, vamos precisar de restauração. É isso que o texto nos ensina. Essa primeira categoria de temos irmãos na família de Deus que precisam ser ajudados, nós devemos ajudar, levando em consideração a fala de Paulo com cuidado, com temor, né? E existem aquelas pessoas que rejeitam e rejeitarão para sempre o Evangelho, serão condenadas. Por isso, a ideia de João, dentro do contexto da carta, não poderia ser outra coisa a não ser ele estar pensando naquelas pessoas que agora eram propagadoras do falso evangelho, que rejeitaram Jesus como Cristo, que diziam que Jesus não era Deus. Essas pessoas serão condenadas. É isso que ele está falando aqui. Ok? E aí o verso 18 ainda completa esse contexto dizendo o seguinte, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Olhe só, sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Os versos anteriores falaram de comportamento pecaminoso, não falou? Olha só como é que a gente tem que estudar a Bíblia com clareza, entendendo. Ele falou que tem gente na igreja que peca, precisa ser orada, precisa receber oração e ajuda para ser restaurada, que Deus o
Restaure, dê vida de novo. Tem gente que ele nem recomenda pecar porque já rejeitou o evangelho e está propagando outra coisa. E ele volta a falar do nascido de novo. O nascido de novo não está no pecado. Essa ideia aparece em toda a carta. Por que não está no pecado? Porque aquele grupo pré-gnóstico vivia uma vida moral totalmente complicada. Ele dizia que podia viver de qualquer jeito que não afetava o espírito. Fazia uma separação do espírito do corpo. Eu posso viver de qualquer jeito, porque o meu corpo é mau, então, mas isso não vai comprometer a minha ligação com Deus espiritual dentro da visão deles. Mas o que João diz é o seguinte: o nascido de Deus não está prostrado no pecado. É diferente, porque aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o protege. Claro que a gente está entendendo que aquele que nasceu de Deus o protege é Jesus. E o maligno não o atinge. Então, o nascido de Deus não vive prostrado no pecado, o nascido de Deus peca, não fica feliz com isso, se entristece. Se há um crente que ele não se incomoda no pecado, a gente pode questionar a sua relação com Deus, a sua vida espiritual e o seu novo nascimento, se realmente nasceu. O nascido de Deus não vive escravizado pelo diabo nem pelo pecado. É isso que João está falando. Então, o que está dizendo o texto aqui? As outras versões dizem: o maligno não atinge, o maligno não toca. Naquela mensagem herética que circulava na região, dentro do conjunto da obra deles, tirava toda a certeza dos irmãos. Por isso que ele fala de vida eterna, ele fala de perdão de Deus, ele fala que Cristo está com a gente, que a gente pode vencer o mundo pela fé. Por que ele fala tudo isso? Porque aquela fala herética estava quebrando a ordem do evangelho, a base do verdadeiro evangelho. Então o maligno não atinge, não lhe toca. Isso é importante hoje, meus irmãos. Tem crente hoje que acha que o diabo pode entrar na vida dele mesmo. O diabo, em Efésios, Paulo fala que a gente tem que levantar o escudo da fé porque tem os dardos inflamados de quem? De quem são os dardos inflamados na armadura de Deus? Do inimigo. Efésios capítulo 6. Escudo da fé, porque vem os dardos inflamados do maligno. É de fora. O diabo, ele trabalha, ele não deixa de trabalhar, ele é trabalhador. Ainda mais percebendo que o fim dele se aproxima. Nós já vimos isso em João, Apocalipse. Quanto mais o fim se aproxima, mais ele se levanta contra o plano de Deus, contra o mundo. Agora eu preciso ter confiança. O diabo, por exemplo, não pode possuir o corpo de um crente. Por que não pode possuir o corpo de um crente ser endemoniado? Não pode, porque o Espírito Santo, ele é santuário de Deus. Agora ele pode ser oprimido. O que é opressão? Alguma coisa que vem de fora, que de fora tenta te atingir. Então o diabo pode sugerir coisas para você, ele pode tentar te oprimir. Na linguagem de Pedro, né? Ele anda em nosso derredor, bramando como leão, isso ele faz. Mas eu tenho que ter convicção da minha fé, de quem eu sou, que Deus está comigo, eu sou o santuário de Deus, e eu tenho autoridade sobre o inimigo. Jesus disse isso em Lucas. Deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Então eu tenho que entender isso. Senão eu vivo como crente com medo. Como que eu posso ter medo de forças espirituais do mal se Deus está comigo? Se eu nasci de novo, se eu tenho a autoridade de Deus em minha vida, não posso. Então tudo isso estava em jogo aqui quando João está falando para aqueles irmãos. E ele está dizendo tudo isso, irmãos, os que nasceram de novo, essa dimensão, não está no pecado, não vive prostrado no pecado. O que nasceu de Deus, que é Jesus, o protege, olha só, e o maligno não atinge. Então a confiança, já que aquela fala tirava toda a certeza e confiança dos irmãos. Eu tenho que entender no primeiro momento o que está acontecendo para eu aplicar para a minha vida hoje. Quando alguém falar alguma coisa que não está em sintonia com isso, você tem que lembrar: eu sou filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, remido pelo sangue do Cordeiro, estou protegido, tenho autoridade. Amém? Então é isso que o texto está falando sobre o nascido de Deus. O verso 19 agora diz: sabemos que somos de Deus. Olha só.
Vou entendendo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O 19 faz contexto com o 18 e vice-versa. Quer dizer, ele está falando de uma realidade. O que é nascido de Deus, a igreja, o filho de Deus, a filha de Deus, o povo de Deus é uma situação. O mundo é outra situação. Sabemos que somos de Deus. Temos essas promessas, temos essa convicção, temos essa segurança, estamos indo para a eternidade, temos a vida abundante. Quem tem um filho tem a vida. Agora, o mundo todo é diferente. Esse mundo está sob o poder do maligno. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas celebram o aborto, fazem festa porque agora eu posso abortar, vai para a praça, é o mundo sem Deus. Está matando pessoas, eles ficam vibrando, ainda conquistamos. Que horror, não é mesmo? Que horror, que mundo caído é esse? Que as pessoas não têm preocupação nem aquilo que está sendo gerado dentro delas, que são pessoas. As pessoas que têm visão de família totalmente equivocada, esse mundo está debaixo do poder de Satanás. É por isso que a gente está vendo tanta coisa hoje, contra a família, contra a igreja, contra os valores do reino de Deus, e vai piorar, irmãos, porque a Bíblia diz que vai piorar. E nós devemos entender quem nós somos. Sabemos que somos de Deus. Você é de Deus? O mundo todo está sob o poder do maligno. Quando então nós estamos interagindo com o mundo no trabalho, na faculdade, na empresa, nós devemos entender quem somos. E essas pessoas que estão sem Deus precisam do Evangelho, porque elas estão sob o ataque, sob a influência maligna, sem saber muitas vezes, e precisam ser direcionados. A ideia aqui, o mundo todo está sob o poder do maligno, é que ela está adormecida, sem a percepção da influência que está sobre ela, a sociedade ou a pessoa, não é? Ela está passivamente tranquila, sem perceber o que está influenciando. A gente vê isso no mundo, quando Deus nos dá discernimento, a gente olha para as pessoas, a gente fala, puxa vida, essas pessoas estão fora do Evangelho, não conhecem os valores do reino de Deus. A gente tem que ter um meio para atingir essas pessoas que estão dessa forma. Então, somos de Deus e o mundo está sob o poder do maligno. Essa é a ideia. E o final da carta, 20 e 21. Vamos ver? Sabemos também. Ele está falando que sabemos. Eu preciso saber. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Olha que bonito, como termina essa carta de maneira tão bonita. Por quê? O propósito todo era celebrar, a carta é cristocêntrica, Jesus, que não veio só pela água, mas veio pelo sangue. Ele não teve um começo no batismo e antes da crucificação saiu, como eles diziam. Ele veio, teve o testemunho do Espírito Santo, esse é meu filho amado de Deus, quando naquela manifestação do batismo bonito inicial do ministério de Jesus, e morreu numa cruz. Está consumado, o Cristo pagou o preço. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que o conheçamos aquele que é o verdadeiro. Estamos naquele que é o verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se você quer uma base bíblica para dizer mais uma, que Jesus é Deus, nós temos o 5:20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O caminho para a vida abundante é por Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o ungido de Deus, prometido que veio para nos resgatar. Foi toda a argumentação de João para terminar mostrando que Cristo é o Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O batismo revelou isso e a cruz revelou isso, ficou muito claro. E no final uma recomendação que poderia ser mais um ensino, mas é para fechar num contexto de idolatria, como era Éfeso nessa região, né? A deusa Diana, que nós já estudamos, que Paulo prejudicou aquele
comércio de idolatria no meu ministério dele em 3 anos em Éfeso, que fazia miniaturas, né, da deusa Diana. E ele fala: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E fecha essa carta, uma carta interessante, uma carta muito atual para nós, considerando o nosso contexto, não é? Reafirmando quem Jesus era. Então, do começo ao fim, ele restabelece uma verdade, porque a coisa estava complicada ali. Amém, meus irmãos? Quais são os destaques para que a gente possa fixar o que a gente estudou hoje? Primeiro, vamos lá? Deus responde nossas orações quando elas estão em sintonia com a sua vontade. Deus responde as nossas orações quando elas estão em sintonia com a sua vontade. Deus não responde qualquer coisa. Eu tenho que entender a vontade dele, e quanto mais a minha vida está em sintonia com ele, mais eu vou pedir certo, vou pedir corretamente coisas que vão glorificar o seu nome em minha vida e na vida de outras pessoas. Essa é a confiança que temos quando nos aproximamos de Deus. Verso 14: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. É o que a gente chama de teologia da oração. Eu não posso pegar um versículo só e usar ele ali. Eu tenho que saber o que é dito sobre oração no Novo Testamento. Eu vou criar um ensino bíblico sobre oração, né? Senão eu peço qualquer coisa e fico chateado com Deus que ele não me ouviu ainda. A Bíblia é fantástica. 2. Devemos interceder pelos irmãos que pecam para que sejam restaurados por Deus. Em sua experiência, como é que você tem feito? Quando você sabe de alguém que está vacilando, está no pecado, está em alguma situação, o que você faz? O que nós fazemos? Então nós temos a orientação de que se algum irmão for surpreendido em um pecado que não leve à morte, na linguagem de João, ore para que Deus dê vida ao que pecou. Nós não somos juízes de ninguém. Deus que é o justo juiz. No final ele vai julgar a cada um, de acordo com o que fez. Mas eu tenho que manifestar aquele caráter de Cristo, não só na mulher adúltera, nos outros momentos, aquele amor que visa restaurar e trazer a vontade de Deus. Que alguém está fraco, não quer nada, a gente já sabe. Como que a gente pode ajudar? Não é, irmão? Como que eu posso ajudar? O que eu posso escrever quando a gente vê tanta batatada na internet? O que a gente pode escrever que vai glorificar a Deus, que vai ajudar? Porque eu sou filho de Deus na internet também, irmão. Vamos lembrar desse fato aí, hein? Eu não sou crente aqui na igreja, não. O que eu escrevo lá reflete o meu compromisso com Deus. Porque eu não posso falar besteira. A gente vê tanta gente fazendo tanta coisa que a gente fica com o cabelo em pé, né? Será que a pessoa não está entendendo que papel que ela deve desenvolver como crente em qualquer lugar? Eu vou atualizar o texto de Paulo, né? Quer comais, quer bebais, quer clicais, faça tudo para a glória de Deus. Que cada clique que a gente vê, não tem nada, fica quieto. Amém, irmão? Fica quieto. Tem alguma coisa, coloca lá, coloca um texto, coisa uma palavra de esperança. Quando clicais para a glória de Deus. Amém? Então, se alguém está em dificuldade, tem muita gente que tem dificuldade, nem todo mundo tem a maturidade sua, ou que alguém que você acha aí é um bom padrão esse, tem que conduzir essa pessoa daqui para cá, para que ela cresça. A gente vai tentando ajudar. Tem gente que não quer ajuda. Amém, eu vou tentar ajudar. Tem gente que não quer ajuda. Tem gente que vai rejeitar. Mas o nosso papel é esse, não é? 3. O nascido de Deus tem a proteção de Deus. Já pensou um crente totalmente vulnerável, com medo, né? Não pode, porque a Bíblia está dizendo que o nascido de Deus não pode ser atingido por Satanás, ele tem Deus com ele. Somos de Deus, João diz. O nascido de Deus não está no pecado, o que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Ou é a palavra de Deus ou o que a gente quer. Mas como a gente quer a palavra de Deus, é por aí. Amém, irmãos? 4 e último, o verdadeiro discernimento. Esse que João quer trazer. E o que a gente recebe hoje vem através da experiência com o verdadeiro Deus.
Por que uma pessoa, numa experiência religiosa, num dado momento, ela não tem o discernimento de Deus? Porque não é a experiência religiosa numa direção qualquer. Num mundo religioso, num país como o nosso religioso, de rituais, de altares, nem tudo isso aí está representando o Deus verdadeiro. Por isso que João disse que o Filho de Deus veio no 20 e nos deu entendimento. Eu tenho discernimento do alto, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então, o verdadeiro discernimento vem através da experiência, ou de uma experiência com o verdadeiro Deus. Sem Jesus eu não tenho discernimento. Eu vou vivendo, vou fazendo, vou pensando e vivendo errado e pensando errado, porque a coisa não ficou clara para mim. Por isso que João se esforça, para que aqueles irmãos entendam a relação com Deus, do Cristo, que veio em carne e morreu por nós. Amém, irmãos?